O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum, e o evangelho deste final de semana, desta liturgia, vem nos questionar sobre o modo com o qual nós nos relacionamos com o mundo e o modo com o qual nós nos relacionamos com Jesus, o modo com o qual nós seguimos Jesus. Então hoje esse é o grande questionamento: como nós tratamos as coisas do mundo, como nós acolhemos as coisas do mundo na nossa vida. Em contrapartida, como nós seguimos Jesus, como nós somos como discípulos de Jesus. Hoje, no início do Evangelho, Jesus mostra para os seus discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer, ser humilhado pelos anciãos, pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar. Então Jesus sabia muito bem qual era o seu destino, qual era o seu futuro. Sabia disso não porque tinha tido alguma visão ou alguma coisa, mas sabia que a cruz é a consequência da sua intimidade com o Pai. A morte de Jesus é consequência da intimidade de Jesus com Deus e é consequência também das atitudes que Jesus tinha, das palavras que Jesus proferia. Então a cruz para Jesus não era nada de inesperado. Ele sabia que esse aqui seria o seu fim. E aqui uma primeira coisa para a nossa reflexão, né? Jesus sabia que o sofrimento, a humilhação, a zombaria, a dor e a morte seriam o seu fim. Mas nem assim ele desistiu de pregar a palavra de Deus. E nem assim ele desistiu de ser quem ele era. Jesus podia muito bem ter desistido da sua missão. Ele sabia que era o seu fim. Então ele podia ter deixado tudo para trás e ter assumido uma outra vida. Mas não, ele quis assumir a sua cruz. Ele quis assumir o seu futuro. Quis assumir a sua missão salvadora. Então a cruz é resultado sempre da missão salvadora de Jesus. Jesus veio para nos salvar e nos salvou, nos redimiu através da sua cruz, através do seu sofrimento. Por outro lado, nós temos Pedro também no evangelho de hoje, né? Lembremos do evangelho de semana passada. Pedro foi exaltado por Jesus, né? Feliz és tu, Pedro, filho de Jonas, porque tu sabes que eu sou o Messias. E Pedro acertou, tanto que a ele foram dadas as chaves do céu e da terra. Então Pedro, na sua profissão de fé, ele foi muito feliz semana passada, mas hoje Pedro transforma totalmente o que ele disse. De uma palavra de fé, ele dá hoje uma palavra de falta de fé. E acontece conosco isso, né? Nós hoje acertamos com Deus, amanhã já voltamos a errar de novo, caímos, damos hoje provas de fé e amanhã damos outras provas que não são tão de fé assim.
da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança em Deus, do nosso egoísmo também, do nosso orgulho. Hoje Pedro quer saber mais do que Jesus. Jesus mostrando que ele deveria sofrer, Jesus faz o anúncio da sua paixão e Pedro faz um anúncio de egoísmo. Não, Senhor, nós não vamos deixar que isso aconteça, o Senhor não pode morrer. Pedro quer saber mais do que Jesus, sobre a própria missão de Jesus. Pedro aqui tem medo, é egoísta, é orgulhoso. Muito diferente daquele Pedro corajoso, que teve coragem de proclamar a sua fé no Messias. Somos nós assim também. E aqui Jesus hoje chama Pedro de Satanás. A palavra Satanás na Bíblia quer significar aquele que pensa diferente de Deus. Essa palavra pode ser aplicada na nossa vida também algumas vezes, né? Muitas vezes no nosso dia a dia nós pensamos diferente de Deus. E nós queremos saber mais do que Deus. Então nós também nos tornamos Satanás na vida da igreja. Somos Pedro, que proclamamos a nossa fé, mas também nos tornamos Satanás. Pensamos diferente de Deus, queremos saber mais do que Deus e nos tornamos pedra de tropeço na missão da igreja. É isso que Jesus fala hoje para Pedro, né? Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então por isso que o Evangelho hoje vem nos questionar sobre a nossa relação com o mundo, sobre a nossa relação com as coisas que não são de Deus. Se nós pensamos como o mundo pensa, se nós pensamos diferente de Deus, de Jesus, então nós nos tornamos Satanás. E assim nós precisamos escutar isso que Jesus diz. Vai para longe, Satanás. Ou numa tradução um pouco melhor, vai para trás de mim, Satanás. No latim vai dizer, né, vade retro, Satanás. Vai para trás. Se coloque atrás de mim, que é o seu lugar, que é o lugar dos discípulos. Então Pedro hoje quer tomar o lugar de Jesus. Já disse, né? Pedro queria saber mais do que Jesus sobre a sua própria missão. E nós também nos colocamos neste lugar. Nós queremos usurpar para nós o lugar de Deus. Queremos ser deuses na vida da igreja, queremos ser deuses na vida dos outros e queremos ser Deus na vida do próprio Deus. Decidir por Deus aquilo que é bom para nós e para as pessoas. Porque nós escutamos demais as coisas do mundo. Porque o mundo diz que quando nós temos dinheiro, nós temos poder. Porque o mundo diz que quando nós temos uma certa classe social, nós somos melhor do que os outros. Porque eu tenho um status na igreja, e isso não existe, que a igreja não vive de status, mas nós achamos que temos um status na igreja, nós somos maiores do que Deus e podemos decidir por Deus. Quando nós tratamos os nossos irmãos humilhando-os, colocando-os abaixo dos nossos pés, oprimindo aqueles que estão ao nosso redor, pregando ódio, pregando a violência pelas palavras e pelas atitudes, quando nós somos vingativos, quando nós fazemos fofoca, quando nós dividimos a comunidade, nós somos Satanás. Porque não pensamos como Deus, pensamos como o mundo. Porque queremos nos colocar acima do outro. Queremos ser melhor do que o outro. Queremos saber mais do que a igreja e mais do que Deus. Somos Satanás. E como Jesus disse a Pedro, vai para trás, vai para longe de mim, se afaste. Se nós somos Satanás na vida da igreja, precisamos também nos afastar. Precisamos nos colocar atrás de Jesus para segui-lo fielmente, com coerência e aprender dele como nós devemos ser. Ele que nos ensina quais devem ser as nossas atitudes, quais devem ser as nossas palavras. O mundo prega ódio, o mundo prega vingança, o mundo prega o poder, a sensualidade, o dinheiro, mas Deus prega o amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão, a amizade, a ternura, o carinho. Então precisamos pensar como Deus. Precisamos pensar com amor, sem julgamentos, sem intrigas,
sem querer dividir a comunidade. E eu sempre digo, né, não pensem isso nas outras comunidades, não pensem na nossa comunidade, pensem em você. Pensem em cada um de nós. Então escutemos hoje o mandato de Jesus. Vai para trás de mim. Jesus é o mestre, nós não somos os mestres. Em consequência, nós precisamos aprender a perder a vida pelo Cristo. E não perder a vida pelas coisas do mundo. Então tudo isso nos leva a essa consequência, né? Quando nós vamos contrários ao mundo, nós seremos humilhados, seremos alvo de chacotas, seremos oprimidos, seremos perseguidos, vão querer fechar as nossas igrejas. Mas isso só acontece se nós formos fiéis a Jesus. E ser fiel a Jesus não é fácil. Vai nos levar para a cruz também. Mas isso será para nós causa de felicidade. Será para nós glória, porque Jesus foi crucificado e ressuscitou. Nós também. Vamos dar a nossa vida pela igreja, pelo Cristo, pelos nossos irmãos, e vamos encontrar a glória do céu. Então precisamos pensar hoje com quem nós estamos, de que lado nós estamos, do lado do mundo ou do lado de Deus. Qual lógica nós seguimos? A lógica do mundo, consumista e utilitarista, que não respeita a vida dos outros, ou do lado de Deus? E a primeira leitura hoje, para nós terminarmos, vem nos dar essa frase tão bela do profeta Jeremias, que inclusive é o meu lema de ordenação. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tivestes mais poder. E aí Jeremias vai mostrando, né, a sua angústia de ser seduzido por Deus. Jeremias segue com fidelidade a Deus, mas assim ele se torna causa de zombaria, de riso. Isso será também o nosso fim. Mas se nós somos seduzidos por Deus, seduzidos por Jesus, nós seremos felizes. Nós iremos alcançar a nossa glória. Então, para terminarmos, nós precisamos lembrar da segunda leitura. Não vos conformeis com o mundo. Não podemos nos conformar com as ideias do mundo. Temos que nos conformar com as ideias de Deus, que são totalmente diferentes das ideias do mundo. Não é fácil nadar contra a corrente, mas é necessário, é preciso. É preciso combater o que o mundo prega que não é de Deus. E é preciso pregar aquilo que Deus fala que é contra o mundo. Que Deus nos ajude.